Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é localização e orientação. Se você quer aprender como se localizar no espaço geográfico, então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do canal. E o tema dessa aula é localização e orientação. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para esse vídeo chegar a outras pessoas. Vamos lá, não vamos perder tempo. Então, essa aula, como eu já tinha dito, vai falar sobre localização e orientação no espaço geográfico. E a gente vai falar primeiramente de localização relativa, mas o que é a localização relativa, tá? É a posição de um lugar em relação a outros lugares. E para saber essa posição daquele local, nós precisamos utilizar as direções que estão informadas nas rosas dos ventos. Então, quando a gente vai descobrir ou querer ir para algum determinado local, a gente utiliza essas direções que são colocadas para a gente através das rosas dos ventos. Essas direções elas vão variar de um lugar para outro, dependendo da posição onde está aquela pessoa que está sendo tomada como referência. Então, se você está no determinado local, as direções vão ser diferentes do que uma pessoa que está em outra cidade, em outro país. Então a direção vai ser diferente ou estar relacionada à posição onde a pessoa ou aquele local que você quer descobrir as direções a partir dele ou como chegar até aquele local. Para a gente saber as direções, então a gente vai utilizar os pontos cardeais, os pontos colaterais e subcolaterais. Quanto maior a precisão você quer ter para achar essas direções, você vai ter que utilizar esses, por exemplo, subcolaterais, que nós vamos ver quais são eles. Então a rosa dos ventos está aí, então os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A gente tem os pontos colaterais, nordeste, que fica entre o norte e o leste, sudeste, que fica entre o sul e o leste, noroeste, que fica entre o norte e o oeste, e o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. E tem também os pontos subcolaterais, norte, nordeste, norte, noroeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste e oeste, sudoeste. Então, quando você quer um grau de detalhamento maior, de precisão na localização, você precisa utilizar também os pontos subcolaterais, porque dependendo do espaço onde você vai estar, onde você quer saber a direção, onde você quer ir, só os pontos colaterais e os pontos cardeais não serão suficientes para você se achar ou saber para onde você quer ir ou precisa ir, ok? Então vamos lá. Quais as questões estão relacionadas a essa questão, a esse assunto das direções? Aí nós vamos ver então o movimento aparente do Sol. O que o movimento aparente do Sol tem a ver com isso? Para a gente achar as direções que estão colocadas na rosa dos ventos na realidade do espaço geográfico, a gente vai precisar entender como funciona o movimento aparente do Sol. Por quê? A Terra é que está se movimentando, não o Sol. A Terra ela gira de oeste para leste. Como a Terra gira de oeste para leste, a impressão para a gente é que o Sol está se movimentando e ele está chegando de leste para oeste. Por isso que no leste as horas são adiantadas, por isso que no leste amanhece primeiro, porque o movimento aparente do Sol, o Sol está vindo de leste para oeste. Mas na verdade, a realidade é que a Terra está se movimentando, está girando de oeste para leste. Então parece que o Sol está vindo ou está nascendo na outra direção, vindo do leste em relação a oeste. E aí, isso tem a ver com essa questão dos pontos cardeais, colaterais, que a gente já viu através das rosas dos ventos.
Então você tem a seguinte questão, tá? Como o Sol ele nasce no leste, e eu quero, por exemplo, eu tenho uma imagem aí de um livro bem infantil para relembrar aquelas cartilhas, aqueles livros de geografia da época dos anos iniciais, do ensino fundamental, primeiro a quinto ano, né? A primeira, quarta série, na minha época era a primeira, quarta série. Então você tem aqui, quando você bota o teu braço direito para o leste, onde o Sol está nascendo, então o teu braço esquerdo estará a oeste, né? À sua frente está o norte e atrás de você estará o sul. Isso é a maneira de você se orientar utilizando o quê? O Sol. Mas se for à noite, Eduardo, o que eu faço? Os antigos, eles descobriram estrelas que possibilitariam eles se localizarem e se orientarem à noite. Então vamos ver que estrela é essa. Uma estrela importante utilizada no hemisfério norte é a estrela polar. O nome já está dizendo, né? Utilizada no polo, ela está no polo norte, ela está localizada no polo norte celeste e ela ajuda você a descobrir qual é o polo norte geográfico. Então, como é que o viajante ele encontrava essa estrela? Aí a gente vê uma imagem que ele se utilizava então da constelação de Ursa Menor e da Ursa Maior. E a partir dessas duas constelações ele descobria qual era a estrela polar. Então a gente vê aí claramente que logo abaixo da última estrela da Ursa Menor você tem a estrela polar. E a partir da estrela polar, eles descendo ali, você sabe que naquela região está o polo norte geográfico. Lembrando que a estrela polar ela está no polo norte celeste. O que é o polo norte celeste? A astronomia ela coloca como se a Terra tivesse uma abóbada celeste, onde as estrelas estão nessa abóbada celeste. É uma representação do céu através de uma grande esfera que está circundando a Terra, imaginária, é claro, porque não é assim na realidade, e teria o polo norte celeste e o polo sul celeste. A estrela polar estaria no polo norte celeste. E aí você descendo até o horizonte vai ter o polo norte geográfico, aproximadamente, é claro que não é exato. Você vai ter o polo norte geográfico. Então, se você está de frente para o norte, você sabe então que a sua direita vai estar o leste, a sua esquerda vai estar o oeste e atrás de você vai estar o sul. Você já conseguiu achar os pontos cardeais. Mas quando os europeus eles começaram a viajar para o hemisfério sul, em determinado momento você não consegue mais ver a estrela polar quando você ultrapassa a linha do Equador e vai em direção ao sul, ao polo sul, você não consegue ver mais a estrela polar. Então eles tinham que descobrir uma outra forma de se localizar à noite, já que não dava para usar a estrela polar como orientação. Então eles descobriram que eles poderiam utilizar no hemisfério sul, à noite, a constelação do Cruzeiro do Sul. Então eles descobriram que não existia uma estrela tão brilhante como a estrela polar que pudesse ser vista a olho nu no hemisfério sul, mas eles descobriram que o Cruzeiro do Sul, a haste maior do Cruzeiro do Sul, ela apontava para a região onde estava o Polo Celeste Sul. Então você tinha que pegar a palma da mão, a partir da haste maior da cruz, né, do cruzeiro, do braço maior, você tinha que prolongar, então, pegar a palma da mão e prolongar 4,5 vezes até uma determinada região. Naquela região estaria ali aproximadamente o Polo Celeste Sul, e se ele descesse até o horizonte, estaria então o ponto cardeal sul, ou Polo Sul geográfico. E aí, a partir dali, se ele estava de frente para o sul, atrás dele estaria o norte, a sua esquerda ficaria o leste e a sua direita ficaria o oeste. Inverteu em relação ao que acontecia quando você estava olhando de frente para o Polo Norte. Então, essa foi a forma que os antigos, que os europeus, eles descobriram para se localizar no hemisfério sul do planeta, já que não tinham, no determinado momento, não dava para ver mais a estrela polar. Vamos continuar aí agora vendo os instrumentos
de orientação e localização. Quais são os principais instrumentos que ao longo da história o homem criou para se localizar e se orientar? Um dos primeiros instrumentos que o homem criou para localização marítima, para conseguir se localizar no espaço, foi a sextante. Sextante é uma evolução de um outro aparelho, de outro instrumento chamado octante. Para que serve a sextante? A sextante, ela possibilita medir ângulos entre dois objetos, como a altura de uma estrela e o horizonte. E para que isso serve na prática? É através da questão da estrela, no caso o Sol, do conhecimento da elevação do Sol e da hora do dia, você conseguindo ver essas duas informações, a hora do dia mais a elevação do Sol no horizonte, você consegue determinar a latitude do objeto que você quer, onde você está, a localização, você sabe a latitude através dessas informações. Então ele tinha esse momento, essa utilidade para a navegação. Um outro instrumento que a gente tinha nesse período importante foi o astrolábio, tá? O astrolábio, para que ele serve, o astrolábio? Ele serve para medir a altura dos astros acima do horizonte. Então, a partir disso, você consegue, por exemplo, saber a altura de construções, medir a profundidade de poços. Então, ele tinha essa utilidade de saber a altura dos astros, das estrelas, do Sol acima do horizonte. Então, isso também foi importante nas navegações para a localização e orientação. Um outro objeto muito famoso, esses outros não são tão famosos, mas esse que eu vou falar agora é bem famoso, foi a bússola. A bússola é um objeto criado pelos chineses. A bússola é um objeto utilizado para orientação, que tem uma agulha magnetizada, que é atraída pelo magnetismo terrestre em direção ao Polo Norte. Por isso que ela é importante, por isso que ela é muito utilizada ainda e foi muito fundamental no período das navegações ao longo da história. Por quê? Porque ela indicava sempre o Polo Norte magnético. E a partir desse Polo Norte magnético, os viajantes poderiam descobrir os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Então você tem aí algumas dicas sobre a bússola. Ela não deve ser utilizada em objetos ou instalações elétricas e metálicas. Pode atrapalhar, pode causar alguma interferência na bússola, já que ela é atraída por um ímã que é o magnetismo da Terra. Então não pode ter outro objeto que pode acabar atrapalhando ou interferindo na bússola ali, na medição. Ela deve ser colocada em superfície fixa e plana, para que tenha uma estabilidade, para você descobrir as direções e descobrir os rumos para onde você quer ir. E é importante, uma coisa importante da bússola, é que você tem que contar com a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. Embora a bússola aponte para o norte, ela não aponta exatamente para o Polo Norte. Ela aponta para o Polo Norte magnético. E aí, quando uma pessoa está com um mapa, com uma carta topográfica, ela precisa saber qual é a diferença em graus entre o norte magnético e o norte geográfico e corrigir essa diferença para poder ela ter uma localização, uma orientação mais precisa, já que a bússola não vai indicar exatamente o norte geográfico e sim o norte magnético. A diferença, então, entre o ângulo do norte magnético e o norte geográfico, essa diferença angular é chamada de declinação magnética. E para quem está viajando, principalmente quando você está nas áreas próximas dos polos, essa declinação magnética é muito importante para que a pessoa se localize e se oriente com precisão, ok? Vamos agora para uma outra questão, outro exemplo, outro objeto que é utilizado para orientação, o GPS. Não vou me aprofundar muito no GPS, que nós vamos ter uma outra aula falando mais especificamente sobre essa tecnologia. Mas atualmente, nos dias atuais, a principal ferramenta de localização, a mais precisa, é
o GPS. O GPS ele é um aparelho de localização e orientação que funciona a partir de satélites que estão girando em torno da Terra, seguindo o movimento de rotação. Então ele se movimenta na mesma velocidade do movimento de rotação da Terra. E a partir da triangulação desses satélites, eles permitem então que nós encontremos a localização precisa, as coordenadas geográficas, altitudes, uma série de informações a partir do GPS. Então o GPS é a forma mais moderna de orientação, mais atual e mais utilizada no momento que a gente vive, porque ela é uma forma mais precisa. Voltando então, para a gente fechar, tem as referências que foram utilizadas para essa aula de localização e orientação. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Se você gostou e quer que outras pessoas aprendam e quer que elas assistam essa aula, vá lá, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Saudações geográficas.